Olá, tudo bom? Eu sou o professor Tiago Malta e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre marketing. Hoje é uma aula que eu considero muito importante porque nós vamos conversar sobre alguns preceitos básicos para que possamos começar a formar ideia maior sobre o mercado. Tá? Diante disso, antes de falarmos sobre marketing, é muito importante entendermos e respeitarmos a cultura que está por trás do marketing. É muito comum identificarmos empresas que abrem e simplesmente não dão certo em alguns lugares. E aí as pessoas se perguntam, poxa, mas por que tal empresa renomada a nível mundial não deu certo em tal local? Um aspecto muito importante e relevante, que precisa e deve ser levado em consideração, é o aspecto cultural. O que acontece? A cultura ela é muito peculiar a determinadas regiões, grupos de pessoas. A cultura, sim, ela é temporal, ela pode mudar e se adaptar com relação ao tempo, mas é muito difícil uma empresa chegar em determinada região e fazer com que a cultura de determinada região se adapte aos hábitos que a empresa pretende trabalhar ou com a cultura que seja interessante de consumo para a empresa. Ou seja, antes de trabalhar qualquer conceito de marketing, é muito importante entender, analisar e pesquisar a cultura local. Isso é essencial para que possamos ter sucesso no negócio. A partir do momento que a gente entende essa cultura e entendemos até que ponto nós podemos utilizar isso a nosso favor ou persuadir essas pessoas, aí sim nós podemos começar a trabalhar a ideia de vender para aquele público em questão. Uma vez que a gente entenda um pouco mais sobre essa questão cultural e respeite essa cultura local, podemos entender um pouco mais sobre o marketing. Eu gosto sempre de trabalhar com o conceito que tem no livro Administração de Marketing do Philip Kotler. Ele trabalha o conceito de marketing em cima de 7 vertentes, que eu acho muito interessante, eu vou explicar para vocês hoje. Tá? Tudo que o marketing faz, independente do contexto, se é no mercado digital, se é aplicado em redes sociais ou se é no mercado tradicional, reparem, essa premissa vai sempre prevalecer. O que acontece? Primeiro, nós temos as necessidades. O que vem a ser necessidades? Necessidade, lembrando um pouco para vocês, Maslow trouxe um conceito muito importante sobre a chamada pirâmide de Maslow, onde nós temos a hierarquia das necessidades, onde nós temos na base da pirâmide as necessidades fisiológicas, fome, sede, etc. e tal, e no topo da pirâmide a autorrealização, ou seja, tem a ver com o nosso desenvolvimento pessoal, conquistas que temos ao longo da vida. Primeira coisa que a empresa precisa entender e pensar, a que tipo de necessidade eu atendo? Qual vai ser o meu foco? Repare que geralmente as empresas têm uma coisa chamada slogan, que é vinculado à necessidade que ela pretende atender. Vou dar um exemplo para vocês. Sobre necessidade fisiológica. O Gatorade é um isotônico utilizado para reposição energética. O slogan do Gatorade é realmente mata a sede. Mas o Gatorade não é para matar a sede. Mas aí as pessoas que praticam esporte final de semana, vem aqueles jogadores de futebol americano, quando é campeão joga todo aquele líquido em cima do treinador, vê a garrafinha de Gatorade e você associa que você também tem que tomar Gatorade. Você acaba de jogar uma partida de futebol, você está morrendo de sede, o que você vai tomar? Gatorade. Ou seja, foi a necessidade que o Gatorade pretendeu trabalhar. E isso está presente inclusive no seu slogan. Tá? Um exemplo agora, por exemplo, de autorrealização. A Montblanc é uma caneta, mas é uma caneta diferenciada. O slogan da Montblanc, inclusive, é a arte de escrever. Ou seja, ele fala sobre algo completamente diferenciado. Então, é muito importante entender, primeiro ponto, qual é a necessidade que nós trabalhamos. Okay? Que tipo de necessidade, com base nessa pirâmide de Maslow, eu pretendo trabalhar? Porque eu preciso saber se eu vou atender necessidades fisiológicas, segurança, sociais, de autoestima ou autorrealização. Esse é o primeiro passo para eu começar a entender um pouco sobre o meu consumidor. A partir do momento que eu entendo sobre esse meu consumidor, eu vou para o meu segundo ponto, que é esse daqui, que são os desejos. As necessidades, elas são limitadas, elas são finitas, mas os desejos não. As pessoas têm desejos diferentes a cada dia. Então, a partir do momento que você entende a necessidade da pessoa, que você consegue identificar qual é a necessidade que você vai trabalhar, você precisa despertar o desejo de compra. As pessoas não têm desejo.
nós despertamos o desejo de compra. Repare, muitas vezes você sai sem intenção de comprar absolutamente nada e de repente você se depara comprando algo que você não imaginou comprar. Provavelmente algo despertou em você o desejo de compra. Aquelas palavrinhas mágicas como promoção, liquidação, ou então aquela estratégia de ancoragem onde te passou a sensação de levar vantagem. Então são campanhas que são trabalhadas onde é despertado um desejo que talvez não existisse há pouco tempo. E a cada dia você tem um desejo diferente. Não adianta nada suprir todos os seus desejos do momento. Amanhã, certamente você vai ter um novo desejo. Então esse é o papel da empresa de marketing. Esse é o papel que o marketing desenvolve, despertar o desejo de compra. A partir do momento que nós despertamos esses desejos, que são infinitos, nós precisamos mensurá-los de alguma maneira. E existe um termo chamado demanda. E são vários tipos de demanda, não vou me delongar para explicar sobre as demandas irregular, plena e inexistente, mas eu preciso mensurar. E eu quantifico essas pessoas com desejos incomuns através de demandas. Ok? Demanda, por exemplo, é algo que eu vou identificar características semelhantes de pessoas com desejo que vai despertar. Então, por exemplo, eu tenho, dependendo do produto, suponhamos que eu trabalho com hotelaria, eu tenho uma demanda muito irregular, porque ela é sazonal, ela oscila de acordo com o período do ano. Então, eu preciso despertar o desejo para que ele consuma meu produto fora da alta temporada. E é muitas vezes o que acontece. Basicamente, nós temos a baixa, média e alta temporada aqui no Brasil. Alta temporada, você não precisa fazer campanhas. Você já tem uma venda com valor maior e uma procura espontânea. Então, eu preciso fazer o quê? No período de baixa, onde eu preciso manter minha estrutura, preciso manter minha hotelaria, meus funcionários, colaborador, eu preciso trazer pessoas. E como que eu faço para trazer pessoas? Eu consigo trazer pessoas despertando o desejo de compra. Como que eu vou despertar o desejo de compra? Através... Desculpa, teve uma falhazinha aqui. Vou despertar através do momento que eu entendo essa demanda que eu tenho. Então, na baixa temporada, o que a boa parte da hotelaria faz? Promove descontos, concede condições especiais, faz upgrade. Se você comprar um quarto luxo, você vai ter a possibilidade de ficar com um quarto extra luxo. Ou seja, eu estou incentivando a pessoa a vir para o meu hotel no período que talvez ela não viesse. Em troca disso, eu faço um incentivo financeiro. Então, entendendo as demandas, eu consigo pensar nas estratégias e automaticamente identificar o produto adequado para ela. Ou seja, qual é o produto que eu vou oferecer para a pessoa que quer vir na baixa temporada? Eu vou trabalhar dando um upgrade para ela? Eu vou dar um desconto em um determinado produto? Ok? Reparem que no marketing nós vamos pensar em produto somente depois. Muitas pessoas pensam qual é o produto que eu vou vender para depois procurar o cliente para aquele produto. Esse não é o caminho comum. O comum é entender quais são as necessidades, despertar o desejo, compreender as demandas para que eu possa adaptar o produto para ser entregue para essa pessoa a partir do momento que eu já fiz essas análises. Aí entra um conceito muito importante no marketing, que é o conceito de troca, que é quando você não pensa inicialmente na questão financeira, monetária. Eu estou pensando no cliente, na satisfação. Então, eu quero a satisfação do cliente em troca de sua fidelização, ok? A partir do momento que isso é monetarizado, nós chamamos de transação. Então, nós trabalhamos o conceito de troca, que é buscar o melhor para o nosso cliente, o melhor atendimento, a melhor experiência possível para que a venda ocorra. A venda só ocorre depois. Ou seja, eu só posso pensar na questão financeira depois que eu conquistei o cliente, que eu proporcionei uma boa experiência de compra. A partir desse momento eu consigo criar a fidelização no mercado, eu consigo atingir outros mercados, eu consigo expandir o meu mercado. Esses conceitos centrais, que são idealizados por Kotler, então ele passa por entender as necessidades, despertar os desejos, mensurar quais são as demandas, oferecer os produtos específicos ou apropriados para a demanda em questão, trabalhar esse conceito de troca, que é a melhor experiência possível para o cliente, de forma que seja rentável para a organização.
ou seja, rentabilidade entrou aqui. A partir disso, nós temos a satisfação do cliente e podemos buscar novos mercados. Repare que isso vai servir para absolutamente tudo. Sempre o nosso objetivo no marketing vai ser isso. Quando você fizer uma campanha, você vai querer que seja rentável, mas você vai querer despertar o desejo. Você vai querer buscar a melhor experiência possível. Você vai fazer isso buscando entender primeiro quais são as necessidades dos clientes. Ok? Acredito que isso possa ajudar muito no desenvolvimento do estudo sobre marketing e no estudo sobre as matérias relacionadas a marketing. Um grande abraço e nos encontramos na próxima. Até mais.